Seja muito bem-vindo, aluna que agora me acompanha nesse processo de ensino de Sociologia, onde nós estamos nos colocando à disposição para poder entender alguns conceitos chaves que fazem parte, sobretudo, do universo sociológico, e esse entendimento de tais conceitos possibilita que nós tenhamos esse contato mais reflexivo com a nossa própria sociedade. Os conceitos que nós vamos abordar é um conceito bem importante chamado sociedade de classes. E nós vamos entrar agora no contexto dessa aula abordando as classes sociais e também as castas, para que a gente possa perceber um pouco mais esse envolvimento, essa dinâmica social que existe no nosso meio até os dias atuais. Vejam só, para que a gente possa começar a refletir dentro de uma introdução propriamente a esse tema, nós teríamos ali o exercício de 3 questões importantes para nós. Primeiro, quais são as divisões sociais existentes em nossa atualidade? Dentro da sua sala de aula, no seu bairro, na sua cidade. Quais são as classes sociais, essas divisões que existem, esses cismas que existem no nosso relacionamento do dia a dia? Ao mesmo tempo, eu pergunto a cada um de vocês, o que nos distingue dos demais? O que existe em cada um de nós que nos torna diferente dos outros? Também pergunto qual a nossa realidade. Observar o nosso mundo real, esse mundo que está à nossa volta, ele é importante para que a gente passe a tomar consciência daquilo que de fato existe à nossa volta. Veja bem, podemos fazer uma abordagem sociológica a partir de um pensador alemão chamado Karl Marx. O Karl Marx ele vai iniciar esse processo de reflexão de uma sociedade capitalista, sociedade na qual atualmente nós vivemos, e justamente por trás dessa revolução industrial, essa sede por uma evolução, essa sede pela busca do capital, essa sede pela busca do lucro, ele vai entender que surgem novas classes sociais, denominadas proletários e burgueses. E nós também já temos esse entendimento que o próprio Marx nos fala que existe em toda a nossa história a luta dessas classes que vão surgindo, vão emergindo no nosso dia a dia. Ou seja, existe historicamente sempre um contexto de surgimento e desaparecimento de classes sociais. Por exemplo, a escravidão existente na Grécia e em Roma. Temos lá o período de servidão na Idade Média. Temos também agora, segundo Marx, o trabalhador assalariado, o proletariado. E o Marx diz, como a história ela é muito concreta, ela é muito material, ela vai se transformando e as classes vão surgindo e desaparecendo, a ideia também era que a classe social dos burgueses e dos proletariados também com o tempo desaparecesse, dada a luta de classes que existem. E ele também vai entender que os burgueses são os grandes detentores dos maiores privilégios e os proletariados são aqueles que desejam mudar de situação. Se você tem, por um lado, aqueles que querem manter os seus privilégios e você tem, de outro lado, os que querem manter que querem mudar de situação, no caso os proletariados, é claro que você tem um cisma, você tem uma rixa, você tem ali um grande conflito para que a história ela passe a se transformar, a história passe a mudar. Dentro da ideia de uma sociedade dividida por classes, nós temos também o entendimento de que os membros de uma mesma classe, de repente, classe A, B, C, alta, baixa, também podem ter dentro desses grupos uma divisão, uma subdivisão de classes, onde alguns membros serão considerados superiores ou inferiores em relação aos outros. Isso dentro da classe operária, dentro da classe burguesa, dentro dos clubes, ou seja, essas classes sociais elas são existentes e elas também se subdividem. A compreensão histórica dessas classes sociais, ela sempre vai ser modificada com a própria história. Veja, por exemplo, algumas são caracterizadas como, por exemplo, grupos hereditários, ou seja, passam de geração para geração, e geralmente são praticantes da endogamia, ou seja, um relacionamento fechado, restrito, somente com os membros daquele grupo, daquele entendimento. Essas hierarquias superiores ou inferiores também aparecem. Geralmente as classes sociais também vêm associadas dentro de uma base religiosa, como é no caso da hindu. Temos aí cada indivíduo aceitando e desempenhando o seu papel dentro dessa classe social. E é claro
que algumas classes sociais elas vão ser desprovidas da mobilidade social, sem essa alternativa de mudanças do que nós denominamos status, ou seja, sem a alternativa de mudança da classe A, B, C e assim por diante. Vejam, por exemplo, no Egito, como as classes sociais elas são bem antigas. No Egito nós tínhamos as pessoas superiores e inferiores. Das superiores pertenceriam lá ao faraó, com seus privilégios, os reis, os soldados, os sacerdotes. Em contraposição, nós temos a classe inferior, composta de pastores, lavradores, artesãos. Essas posições eram determinadas, sobretudo, pela hereditariedade, ou seja, pelo nascimento. Você era considerado de uma classe superior às demais, quando você nascia, pertencia a uma família daquela classe, pelo seu ofício, que também era transmitido de pai para filho. Então, essas questões te colocavam dentro de uma classe social e, é claro, a possibilidade de mudança ela era nula. Na Grécia, nós também temos um contexto de classe social, mas sempre alicerçado na ideia das famílias. Ou seja, existiam família de médicos, guerreiros, artesãos, pensadores, aristocratas, e cada competência dessa era passada de pai para filho, e algumas famílias eram consideradas mais importantes que as outras. Mais uma vez, sem possibilidade de mudança, de mobilidade entre essas classes. Na Índia, nós já temos um caso também sem mobilidade, mas é um caso bem interessante porque a gente tem um envolvimento muito forte com a própria religião. As castas hindus. Eu sugiro muito que vocês aprofundem, pesquisem, estudem sobre as castas, justamente para que vocês possam ter uma noção daquilo que está à nossa volta, ao nosso mundo. Primeiro, as castas passam também por hereditariedade, ou seja, o teu nascimento te destina a uma determinada classe. Se você nasce numa classe superior, assim será até o final de sua vida. Se você nasce numa classe inferior, assim o será. Essa ideia do nascimento determinar a condição social é um pressuposto importantíssimo para a construção da casta na Índia, e é ela, então, quem vai nos colocar diante dessa situação. Agora, se lá na Grécia existia essa capacidade de competências, de serviços, de famílias, de prestação de serviços, nas castas da Índia não importa o serviço que você faça. A tua casta sempre será a mesma. Existem castas superiores. Essas castas, então, elas são destinadas às funções públicas e religiosas, consideradas as funções mais importantes, e as classes inferiores, que sempre vão viver à margem da sociedade, tá? Não existe mobilidade social. Embora as castas elas tenham sido abolidas, é claro que a gente ainda encontra a prática delas acontecendo. E o casamento entre as castas também é proibido justamente porque cada casta deve cumprir sua função e aceitar a sua condição como tal. Vejamos, essa ligação com a religião ela é muito interessante. Primeiro porque nós temos a figura do Brahma, um deus importante. O hinduísmo tem milhares e milhares e milhares de deuses, uma totalidade gigantesca de deuses. Existe deuses, uma tríade hindu importante, o Brahma, o Shiva e o Vishnu, que são os que protegem, os que criam, os que destroem. E o Brahma seria o criador de todas as coisas. E seria o Brahma que teria criado a humanidade, ou seja, isso é um mito que se concretizou na sociedade. Veja bem o porquê. Segundo a história mitológica e religiosa, o Brahma teria retirado de cada parte do seu corpo uma casta. De sua cabeça, ele tirou os Brahmades. Esses ficariam responsáveis pelo sacerdócio e seriam os mestres. Trabalhariam aí com as funções sacerdotais, religiosas e de ensino. Dos braços, Brahma tirou os kshatriyas. Esses kshatriyas, então, seriam os guerreiros, os militares, aqueles que teriam a função de proteger a sociedade. Das suas coxas, o Brahma teria tirado os Vaishyas. Esses são os da casta dos agricultores, os comerciantes e os pastores. De seus pés, o Brahma retirou os Shudras, ou seja, os servos. Essas são as castas indianas. Professor, está faltando faltam os Dalits ou os párias. Dentro da mitologia, vocês vão perceber que o Brahma não retirou os párias de parte alguma do corpo dele. Os párias ou os Dalits, os impuros, os intocáveis, são considerados a poeira debaixo dos pés do Brahma. É por isso que eles recebem a conotação mais reduzida possível dentro da classe social.
E são aqueles que vão desempenhar, são considerados impuros, intocáveis, justamente porque desempenham os piores trabalhos que as outras castas não querem cumprir. Tá? Mesmo após a independência, né, da Índia, a Índia aboliu o sistema de classes, mas é claro que a tradição e a religiosidade continuam muito forte naquele país. Logo, o sistema de classes, mesmo tendo sido abolido, eles seguem funcionando, sobretudo nos interiores da Índia. A tradição tem se mostrado muito mais forte, essa falta de mobilidade, essa questão religiosa como base própria do hinduísmo tem se tornado mais forte e ainda existente. Por isso que eu peço encarecidamente que você faça o exercício de uma pesquisa, de uma reflexão, para que você possa aprofundar ainda mais o seu conhecimento na ideia de classes sociais. Reflita comigo também essa questão importante. Como convivermos com as nossas condições sociais? Ou seja, o nosso lugar na sociedade. Como aceitar? Como mobilizar? O que eu devo fazer com aquilo que a sociedade me propõe como sendo o meu lugar? Agradeço a cada um e até a próxima aula.